Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos vocês. Queria dizer... Pode ser? Queria dizer que, antes de mais nada, é muito prazeroso para a gente estar aqui. É uma honra num evento que tem um tema tão relevante, tão interessante para a gente falar. E meu nome é Felipe Corá e eu vou me apresentar depois, porque eu já quero começar com o nosso conteúdo, porque a gente tem pouquinho tempo, a gente quer fazer ele valer. E aí eu pergunto para vocês, nós somos uma consultoria de inovação. Né? A gente trabalha com inovação, uma consultoria, uma escola de inovação. E eu pergunto, eu posso descer aqui, não tem problema não, eu gosto de andar, né? Da onde vêm as boas ideias? Eu queria ouvir de vocês mesmo. Isso? Dos insights, legal, gostei dessa. O que mais, pessoal? Acho que das vivências, né, das experiências da vida mesmo, assim, a gente vai... Ela que vai meio que nos munindo mesmo. Gostei também das vivências, o que mais? Do cérebro. Do querer. Eu gosto de falar de comportamentos. Necessidade, sem dúvida também. Legal. E se eu falasse para vocês que já tem estudos que falam de onde vêm as boas ideias? Vocês já ouviram falar? Não? Então, antes de falar até disso, eu quero dar um exemplo. Quem sabe a história do Newton, quando ele descobriu a lei da gravidade? Alguém sabe me dizer como é que é? Da maçã. Maçã caiu na cabeça dele. E se eu falar para vocês que não foi assim? Bom, vamos falar disso. Olha só, nós temos sempre metade das ideias. Então sinto muito falar isso para vocês, mas nenhum de nós tem ideias. As ideias, elas sempre nascem de colisões de ideias, de palpites. E é aí que a gente vem com insights, enfim. E é claro, a gente vai ter mais ideias do que a gente precisa mais, da nossa necessidade. Se a gente vivencia coisas diferentes, a gente tem possibilidade de ter mais colisão de ideias. Então, deixa eu perguntar uma coisa. Quem aqui já teve a sensação, assim, de que teve uma ideia e alguém foi lá e roubou? Vocês já fizeram? Podem dar um exemplo para mim? E aí, um exemplo? Eu fiz projetos sociais com foco para a comunidade surda, porque acaba roubando totalitária. Mas eu achei que isso eu fiz de propósito, só para semear alguém, para incorporar em alguns novos projetos. Porque às vezes não dá para a gente fazer tudo. Não dá. Legal, eu vou dar um exemplo meu. Olha, uns 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, quando tinha aqueles GPS tom-tom, aquelas coisas, sabe, que a gente usava, eu olhei para aquilo e falei assim, olha, eu queria um GPS que me desse o caminho com menos trânsito. Só que eu não fiz nada. A ideia não é de quem tem, a ideia é de quem faz. E isso é uma coisa que é legal da gente falar aqui hoje. Então, para terminar, eu queria dar para vocês o exemplo do Newton, que eu estava falando. A história de que a maçã caiu na cabeça dele é mentira. Mentira sim, é meio que uma piada, né? O que aconteceu foi o seguinte, ele estava no sítio dele, olhando os pomares durante a noite, e tinha a lua. E aí ele viu que a maçã caiu em direção ao centro da Terra, mas a lua continuava lá em cima. Ele falou, que força é essa que traz a maçã para cá e mantém a lua lá em cima? Ou será que a lua está chegando? E aí ele começou a supor que os corpos de maior massa atraíam os de menor massa. E o resto a gente sabe, o resto é história. Colisão de ideias, de palpites. Mas eu queria falar para vocês, especificamente hoje, dessa abordagem aqui, do Design Thinking. O que é o Design Thinking? É a gente se permitir a pensar como designer. Ou seja, encontrar soluções onde nós vemos problemas. Parece fácil falar, né? Mas isso envolve um monte de comportamento, um monte de técnicas que a gente usa para tornar isso mais próximo, mais real. Mas o que eu queria focar para vocês é o seguinte. O Design Thinking é dividido em 3 grandes valores. A empatia, a colaboração e a experimentação. Nós precisamos ser empáticos para resolver problemas reais. Colaborativos, porque ninguém vive sozinho, ninguém tem sucesso sozinho, ninguém cresce sozinho. E a experimentação, que foi o que eu não tive com a minha ideia do GPS que me desse o menor trânsito. Você tem que tentar. A gente tem que tentar, tem que fazer alguma coisa. Mas nós somos viciados, e aqui é uma das coisas que a gente trabalha nos nossos cursos, que eu quis trazer para vocês um pouco mais prático. Que é, nós somos viciados na resposta certa. Em uma resposta certa, mágica, absoluta, que resolve nosso problema da melhor maneira e que com ela não há discussão. E aí, para trabalhar isso, eu queria que vocês fizessem um exercício. Desculpa, meu querido, vou te dar um pouquinho de trabalho agora, porque
eu queria que vocês fizessem esse rápido exercício com a gente. Daquele termo ali, corte 6 letras de forma que as palavras que ficarem formem uma palavra sem alterar a ordem. Todo mundo consegue ver? Quem não conseguir pode vir mais pra frente, enfim. Legal. E aí? E aí, alguém? Entra. Entra tem 5 letras. Ah, quase. E aí? E aí? Alguém? Legal. Eu vou passar então aqui. Não conseguiram? Vamos pensar então juntos. Olha só, eu tô vendo que tem gente que está com a solução aqui, mas está tímido, hein? Mas vamos lá. Primeiro, tem algumas maneiras da gente interpretar. Você gostaria de falar? Cortar. Desculpa, eu tô a boca. Claro, não, deixa eu levar para você. Corta 6 letras, né? Vai cortar o B, o A, o N. Fica 6. Depois o restante. Vocês entenderam? Entenderam que legal? Olha só. Você pode cortar assim, ó. 6, ó. S-E-I-S-L, bababá, bababá. E você cortou 6 letras. Quem? Conseguiram enxergar a solução? Nossa, nem passou isso também. Nem passou na cabeça, né? Mas sabe o que é pior? Que era o exemplo que eu queria dar aqui com essa pequena atividade? 99% das pessoas descobre isso e para. Porque você encontrou a resposta certa. E não é. Primeiro que existem várias maneiras de se olhar. Aqui a gente está cortando as palavras 6 letras. Mas se você cortar as outras, a gente forma a palavra banana também. Aí, vocês estão vendo ali? Só que não, a gente encontrou a resposta certa. Para que a gente vai continuar olhando? Para que a gente vai continuar sendo empático? Por quê? A gente achou... E mais ainda, a gente poderia ter a palavra letras. Olha só, essa é uma das coisas que a gente mais gosta de trabalhar, o que a gente chama de bloqueios criativos. A gente vai desaprendendo, a gente vai ficando enferrujado. Quando a gente chegou na primeira resposta, a gente parou. E aí eu queria falar agora sim da FCA Makers, para vocês entenderem. O que é uma escola e uma consultoria de inovação? Nós ajudamos as pessoas, através das ferramentas de Design Thinking e de outras que eu vou mencionar brevemente, a encontrar soluções inovadoras dentro do contexto que elas têm. E isso é uma coisa, assim, que eu sou apaixonado por fazer, mas que as pessoas se apaixonam por fazer. Porque nós somos seres humanos, nós somos feitos para isso. Para colaborar, para resolver problemas, para melhorar em conjunto. Isso é o que nós somos. E aí, eu queria deixar claro aqui para vocês, vou até passar essa parte. A parte de escola de inovação, onde além de trabalhar esse mindset criativo, a gente trabalha ferramentas de design thinking para resolver problemas reais. E a gente trabalha também com consultoria de inovação. E quando a gente fala de inovação, design thinking é um pedacinho. A gente pode trabalhar com gamificação, que é uma coisa que hoje o pessoal faz muito, é transformar as coisas em jogos. A gente pode trabalhar com UX, que é relativo à experiência do usuário. Então, o design thinking é uma coisa muito legal, mas é um bracinho da inovação que a gente tem como possibilidade para trabalhar. E aí, eu quero dar... Aqui são alguns clientes, mas eu quero focar em um. Quero dar um exemplo para vocês. Nós fomos chamados pelo pessoal da Mexican aqui, é o pessoal da Banco, né? Eles chegaram para a gente assim e falaram: nós precisamos de avaliação de desempenho. Nós queremos entender como as nossas pessoas estão produzindo. Só que o que a gente viu, lembrando da empatia, a gente não chega com solução pronta. A gente não vai falar assim: toma uma solução aqui de avaliação de desempenho para você. Conversando com eles, a gente entendeu que na verdade eles queriam entender por que os funcionários deles eram um pouco inovativos, eram um pouco criativos. E aí, a gente, ainda em conversa com eles, decidiu por outra coisa. A gente decidiu que, na verdade, para você tornar um lugar mais criativo, uma empresa mais criativa, você tem que começar de algum lugar. E a nossa escolha foi: vamos criar um espaço para as pessoas serem inovativas. E é sensacional, gente. A foto aqui está meio pequena, então acho que não dá para ver tão bem. Mas esse é um espaço maker. Aqui você tem todas as ferramentas, você tem todas as coisas para trabalhar, e você
começa uma transformação de criatividade pelo espaço físico. E aí esse espaço físico vai proporcionar que as pessoas possam ser mais criativas, mais soltas e, por que não, até mais felizes dentro do próprio ambiente de trabalho. Lembrando, empatia. Se a gente chegasse com uma solução pronta, nada disso seria possível. Bom, diante disso nós temos o nosso espaço colaborativo, o Ecolab, que a gente também serve não só para nossas atividades, mas para todas as atividades das empresas que quiserem. É um espaço totalmente adaptável, que a gente faz atividades. É muito interessante para as empresas que quiserem e para as pessoas que quiserem tentar inovar. Uns números aqui para vocês. Apesar da gente ser uma consultoria recente, a gente já tem uns trabalhos muito significativos. Nós abrimos a Semana de Inovação do Google, temos trabalhos de inovação já com várias startups. E por que essa demanda é crescente? Porque essa inovação empática, ela é plausível, possível e é agradável. As pessoas gostam de trabalhar dessa maneira. Então fica aqui o convite a vocês, com essa pitadinha que a gente deu, para que vocês venham conhecer os nossos trabalhos e, por que não, conhecer a nós. Vamos conversar aqui. Esse evento é exatamente para isso, para a gente falar dessas pessoas nesse contexto tão importante que a gente está. Porque sem nenhum tipo de banalização, tudo são pessoas.